Boa noite, pessoal. E parece que o Álvaro foi o primeiro a chegar. Boa noite, Álvaro. Boa noite, Daiane. Nicolas já está entrando aqui. Olha só, tô só aqui colocando o título da nossa conversa para a gente poder dar início ao nosso bate-papo com ninguém menos do que o querido Nicolas Brito. Olha lá, chamei aqui o Nicolas. Beleza. E aí, pessoal? Semana passada a gente quase não fez live, né? Foi pouquinha, mas a gente tirou atraso na semana que vem, tá? Tem um punhado marcado para a semana que vem e a gente vai poder conversar bastante. Deixa eu ver se eu consigo puxar o Nicolas aqui de outro jeito. Aí, acho que agora vem. Parece que eu tô, gente. Tô meio tortinha aqui. Deixa eu arrumar então aqui. Aí, agora ficou beleza, né? Vamos ver se o Nicolas entra. Nicolas! Deixa eu chamar de novo, Nicolas. Quem não conhece Nicolas Brito? Quem que não conhece esse rapaz sedutor que por onde passa encanta todo mundo? Vamos ver aqui se dá certo agora. Conectando. É engraçado. Eu chamei e eu acho que a internet ou minha ou dele, não sei. Vamos ver aqui. Anitta tá aqui, Maíra tá aqui, Luciane tá aqui. Galera, olha de gente boa aqui. Vamos ver se o Nicolas entra novamente aqui para eu poder puxá-lo. 1, 2, 3. E vocês nem imaginam o tanto de live boa que a gente tem na semana que vem também. Vocês estão achando que as lives boas iam ser só hoje? Vai ter mais também na semana que vem. Semana que vem tem muita coisa boa. Agora se dá certo, conectando. Parece que não. Nicolas. Como é que faz, Nicolas? Vamos lá, Nicolas. Vamos mais uma vez. O convite está dando certo, né, Nicolas? O que será que é, hein, Nicolas? Qualquer coisa você entra com o da sua mãe, Nicolas. Parece que não tá. Não tá. A hora que eu te chamo aqui, não funciona. Fala que está conectando e cai. Fala que você recusou, né? Deve estar algum. Esses dias a gente estava fazendo uma live e alguém comentou que às vezes entrava e que falava assim: fulano não pode interagir com você. Alguma coisa nesse sentido. Às vezes pode ser isso que está acontecendo. Né? Vamos lá, vamos tentar de novo. Nicolas chamou aqui. Vamos, a gente vai até dar certo, né? Porque eu sei que quem está assistindo vai ficar aí firme. Vamos ver. Aí, entrou! Aê, conseguimos! Obrigado, gente. Conseguiu, que Como é que você está, bom! Tatiana Taqueda, linda, maravilhosa? Eu tô ótima, melhor agora. E você? Tô ótimo, graças a Deus. Melhor agora também que deu certo. Eu não sei o que que aconteceu. Eu tava enviando a solicitação, aí tava falando que tava ocorrendo erro. Aí a gente trocou de celular, trocou de conta, mas deu tudo certo. Então tá bom. Olha, Nicolas, tem pessoas aqui que Oi. estavam só te aguardando, hein? Você sabe, Nicolas, você sabe que você tem uma legião de fãs, né? Pois E é, que eu né? Eu tô, fiquei e que eu tô sabendo. lá na frente, né? Isso aí, Ana. Você me fala isso Olha bastante. só, É. gente, eu sei que vai ficar de um lado para o outro Olha aí. aqui, por conta do celular, mas esse foi o primeiro livro que eu li do Nicolas. Foi o Tudo o que eu posso ser. E é por isso que a gente Tudo queria que eu falar posso. hoje, né? Começar falando sobre a vida do Nicolas. Porque, Nicolas, você Aham. é inspiração para muitas famílias, você é inspiração para muitos autistas, né? Ah, Então, muito eu queria que obrigado. você Muito obrigado. falasse Que aqui para honra. gente, primeiramente, né?
em cima de tudo aquilo que você pode ser, né? Conta pra Claro. gente primeiro, Nicolas, como, quando que foi o diagnóstico? Então, o diagnóstico, ele foi um pouco complicado no começo, né? Porque quando eu nasci, a minha mãe ela já estava com suspeitas em relação a mim, né? Que eu tinha uns comportamentos diferentes, né? E aí depois ela já estava adiantando, né, para os meus pais, falava para os médicos de que eu tinha alguma coisa diferente, né? Que eu tinha algum tipo de autismo, né? Que eu tinha autismo, né? Mas o meu pai não acreditava, os médicos eles não acreditavam no começo, até que aos 5 anos de idade eu recebi o meu diagnóstico de autismo. E hoje em dia eu sou autista clássico, né? Eu nasci autista clássico. Eu tive o grau severo, né? Quando eu era pequeno. E hoje em dia eu estou no moderado, indo para o leve. Estou mais ou menos equilibrado nesses 2 graus, moderado indo para o leve. É isso, basicamente. O espectro autista é sensacional, né? Falar do espectro é muito interessante. E quando, Nicolas, eu soube também que o meu filho era autista, uma das primeiras coisas que eu fiz foi um exame genético, né? E esse É assunto mesmo. eu vou deixar aqui, porque eu vou conversar sobre isso com a sua mãe na próxima live Com a das minha 9 mãe. horas. Estou só adiantando aqui para o pessoal que a gente vai falar de Beleza. genética. O que Sim, acontece? O que maravilha. a genética pode influenciar? E sua mãe tá, ó, a bichinha tá boa, tá afiada, não tá? Tá, super, aham. Ela entende bastante do assunto. Tá maravilhosa. Nicolas, como que foi na escola? Conta pra gente, porque a gente sabe das dificuldades. A sua mãe sempre fala que até hoje você tem uma dificuldade nas leituras, né? E como é que você Bem. fez na escola? Então, Tati, no começo eu também tive essa dificuldade, né, na escola, porque eu já estava com dificuldade de me adaptar às salas de aula, aos colegas mesmo de classe, né? Mas no começo, assim, no ensino fundamental, eu tinha um pouco menos de dificuldade. Eu conseguia fazer as lições, conseguia fazer os trabalhos, mas isso tudo, né, com inclusão, tudo com materiais adaptados, né? Minhas professoras de português me falavam que era para eu escrever um texto relacionado ao Mário, que eu sou muito fã dele. Meus professores de ciências me faziam umas provas diferentes falando sobre coisas científicas, né, do Mário, as plantas carnívoras, os cogumelos. Isso também Sempre com com as minhas foco professoras de No Mário biologia. Bros. É, Só sempre o exatamente, foco. porque porque é muito importante as pessoas elas saberem disso, né, que para fazer inclusão com a criança com autismo, é muito importante você fazer alguma coisa ali com um assunto que ela se interesse, né? Para ela conseguir aprender de uma forma mais facilitada. Foi o que foi o meu caso. Entendi. Mas a gente teve, então, a inclusão, a gente teve a adaptação, a gente teve esse cuidado. E você sabe, ô Nicolas, que nesses anos da sua infância que você passou por isso, você ainda foi um beneficiado. Por quê? Porque a inclusão escolar, até hoje, ela tá capenga, né? E eu fico imaginando quando você era criança, que estava mais capenga ainda, né? Tava bem E mais aí difícil. você, e aí você cresceu, Nicolas. Você cresceu Cresci. e você se enveredou aí pelo lado da fotografia. Como é que nasceu isso? Então. Pois é, fotografia, ela veio para mim assim de um jeito muito à tona, né, digamos assim, mas foi muito bom porque a minha mãe ela tava ela que me apresentou, né, a fotografia desde as primeiras máquinas, né, as máquinas mais simples, menos profissionais, até as máquinas de hoje em dia, né, que são um pouco mais profissionais. E aí depois ela foi me ensinando que dá para fazer arte com as fotos, né, coisas artísticas, e isso é bem complicado, né? Porque tem gente que acha que fotografia é muito fácil. Ah, é só pegar a máquina e tirar foto. Não, fotografia é muito difícil. Tem que focar, se posicionar, tratar as fotos no computador e assim por diante. É bem complicado.
Pois é, Nicolas. E eu fiquei sabendo também que esses tempos atrás tinha uma tal de uma namorada. Pois Conta é, pra eu tive gente uma namorada, como sim. é que tá esse namoro, como é que foi? Então, esse Aquela namoro já pergunta faz invasiva, né? Não, imagina, que isso. Esse namoro, ele já foi há anos atrás. Eu tinha 16 anos. Isso foi em 2014. Foi uma experiência bem diferente, bem interessante. Tem coisas que eu gostei de verdade. Mas foi uma coisa que eu optei por parar mesmo, porque não estava no meu momento, né? Mas mesmo assim foi uma experiência bem diferente, bem interessante, que já foi o suficiente para eu ter bastante aprendizado na vida, né? Eu consegui aprender muitas coisas. Pessoal, quem tiver perguntas para o Nicolas, fica à vontade, tá? Pode fazer que eu vou repassando aqui para ele. E enquanto vocês não perguntam, eu pergunto de cá, tá? Isso aí. Nicolas, fala agora do o seu atual hiperfoco. Qual que é? Bom, nesse exato momento eu não estou exatamente com o meu atual hiperfoco, o meu hiperfoco de verdade, né? Eu não tenho nenhum, basicamente. Mas eu tenho bastante. Tem bastante coisa, né? Por esses dias fico numas vibes. Eu gosto bastante de pesquisar uns dias ou outro sobre, sei lá, jogos diferentes, câmeras diferentes, baralhos diferentes e assim por diante. Mas hoje em dia eu não tenho um hiperfoco específico, né? Eu não tenho exatamente o hiperfoco daquela coisa que eu gosto muito de fazer, muito de falar. Mas por enquanto eu não tenho nenhum hiperfoco. Nicolas, só uma ideia. Oi. Gesticula um pouquinho mais para baixo, que aí trava menos a câmera. Porque Assim? o Instagram tem isso. Quando a gente gesticula muito assim, aí o Instagram ele trava um pouquinho. Ah, tá, Descobri isso tem entendi. pouco tempo. Olha só, a Aline está É aqui sério? perguntando para você, Nicolas, o seguinte: como Hum. você treinou quando criança e como você treina suas habilidades sociais? Então, hoje em dia eu gosto mais de ver cenas de, além dos estímulos dos meus pais, né? Eu vejo algumas cenas de filmes, desenhos, e eu uso uma ecolalia funcional em cima disso, né? Digamos assim, não fazer uma ecolalia tipo falar do nada para a pessoa, como eu fazia quando eu era pequeno bastante, né? As pessoas não entendiam. Hoje em dia eu faço mais ecolalias funcionais. Por exemplo, a pessoa ela fala de um assunto, né, específico, aí depois eu falo em cima, eu dou a resposta do assunto dessa pessoa em cima dessa ecolalia, para que tenha sentido, entendeu? É mais ou menos isso. E eu treino bastante isso até hoje em mim. E sua mãe e seu pai, eu sei que quando você era menor, né? Eles também treinavam bastante as habilidades sociais com você na rua, né? Sim, na rua, então. Ah, tiveram algumas vezes, né, isso no começo, né? A minha mãe, ela foi nos diversos comércios possíveis, né, para me apresentar, falar quem eu era, o que, que eu fazia, que eu ia lá, que eu ia nesse lugar uma vez ou outra, só para ela poder adiantar o processo para as pessoas poderem entender. E aí, quando eu ia nesses comércios, as pessoas elas eram muito educadas, muito pacientes e elas eram uns amores comigo, né? E eu também não falava naquela época, né? Nicolas, Então, eu ah, tinha aí depois elas foram entendendo com o tempo que eu tinha autismo e foram mais pacientes. É isso. isso é bom, né, Nicolas? Quando as pessoas compreendem e querem ajudar, é muito bom, porque é gostoso para todo mundo, né? Exatamente, O problema é que a gente vive num mundo também onde cada um quer saber só do seu próprio umbigo, né? Então, essa parte Então, aí que pois não é. é muito boa. Mas, ô É, Nicolas, fala-se muito, quando a gente oi. fala de autismo, a gente fala muito de teoria da mente, né? A questão da Teoria da teoria da mente, é. mente, né? Exatamente. E quando você era criança, você percebia duas perguntas. Quando você era criança, você percebia que as pessoas não estavam te falando a verdade, que aquilo era uma piada? E
esses coleguinhas seus, eles já chegaram a te excluir? Se eles te excluíram, como que você se sentia? Então, eu nunca fui excluído pelos meus amigos, isso que é muito legal, de verdade. Mas é porque não eram eles que faziam questão de ficar perto de mim. Eu é que não fazia questão de ficar perto deles, né? Porque eu nunca fui muito asocial, né? Principalmente quando eu era criança, eu sempre fui muito asocial. Hoje em dia eu tô começando a me soltar um pouco mais, de vez em quando. E eu nunca percebia exatamente quando as pessoas elas mentiam para mim, mas a minha mãe e o meu pai, né, também me ensinaram que existia mentira, que existia sarcasmo, né, ironia, e aí depois que existia piadas de duplo sentido também. E aí, hoje em dia eu consigo ter mais noção dessas coisas e eu até uso elas de vez em quando. Menos a mentira. A mentira eu não uso tanto assim. Então, na infância, você não percebia nada. Não, na infância eu não percebia quase nada disso. De verdade. Entendi. A Maria de Fátima está aqui perguntando a partir de que idade que você faz treinamentos de habilidades sociais? Oi, desculpa. A Maria de Fátima, ela está perguntando a partir de quando que você começou a praticar os treinos de habilidade social. Ah, eu não lembro. Eu acho que foi. Habilidade social. Ela começou a me ensinar com 3 anos, a minha mãe. E na rua com 7 anos. É isso aí. Ah, então foi Quando para eu a era. rua com 7 anos já estava maiorzinho, né? Maiorzinho. O Álvaro, o Álvaro, que é o nosso campeão das lives aqui, o Álvaro também é autista, é um menino muito querido que a gente gosta. Oi, Álvaro. Ele está aqui perguntando onde é Legal. que você morava quando você estudava, que você teve esse tratamento tão afetuoso por conta dos colegas. Ah, sim. Eu morava em Jandira, na Grande São Paulo, na região oeste, e eram lá que eu conseguia sair um pouco na rua, que eu conseguia ir um pouco nos comércios. E aí, atualmente, a gente se mudou recentemente. Assim, recentemente faz um ano mais ou menos. Ah, É isso. eu tô sabendo dessa mudança aí. Nicolas, e aí, você gosta Então, de morar em São Paulo? gosto, sim, eu Você se adoro. imagina, gosta? Eu estou perguntando porque o autista geralmente ele gosta de lugares mais tranquilos. E São Paulo você vive aí no... É uma loucura, né? Não, então, mas é que eu nem vivo mais quase eu nem vivo na capital de São Paulo. Atualmente eu estou morando no interior, estou morando em Mairink agora. É um interior que, tipo, dá 20 minutos, uns 30 minutos daqui para São Paulo. Teoricamente falando, seria 30 minutos, mas você vai chegar lá em 30 minutos? Não, de jeito nenhum, por causa do trânsito. Então, esse tempo triplica às vezes, 1 hora, às vezes, 1 hora e 15. Mas eu tô morando num lugar agora bem mais tranquilo e é uma delícia esse lugar. Realmente estou muito feliz aqui. E se for ir para São Paulo mesmo, é só passeio, de verdade. Para morar mesmo na Ah, é? cidade é uma coisa que eu faço tanta questão, de verdade. Como é que A é? Karina, Mas eu a já quis, Karina está dizendo aqui, Nicolas, que o filho dela, o Anthony, ele tem autismo também. E o Anthony, ela está perguntando aqui para você se você já teve problema de convivência com as pessoas. Eu tenho alguns problemas de convivências com pessoas. Tipo, por exemplo, tem pessoas que eu não faço questão de conversar. E também tem vezes que, às vezes, eu sou. ah, como é que fala? Tem vezes que eu, tipo, quero. Que tem uns assuntos que a pessoa fica falando e eu não quero ouvir de jeito nenhum. Assuntos que não me interessam, né, digamos assim. Mas fora isso, não tive tantos problemas assim
com convivência com Então, se outras você, se pessoas. aquilo não está te interessando, você simplesmente bota a pessoa em extinção ou você pede É, licença? então, se aquilo não tá me interessando, no máximo que eu faço é dar uma desculpa para a pessoa para eu sair logo daquele lugar para não ter que ouvir mais. Basicamente isso. Nicolas, e vocês já rodaram, você e a sua família, vocês já rodaram o Brasil dando palestras, levando incentivo, levando aprendizado, inspirando tantas famílias, assim como me inspirou, né? E Ah, aí, você está que bom. sentindo falta das viagens, desse contato? Para você, como que é viajar? Porque é muita gente, né? Vocês já teve vezes que vocês chegaram em locais que tinha 1.000 pessoas esperando vocês, né? E aí, Então, para você, como é que é isso? pois é, então, para falar a verdade, eu gosto muito de levar informação sobre o autismo, falar um pouco de mim para as pessoas, mas viajar em si, eu não gosto de viajar, de verdade. Eu tenho muito desconforto quando eu tenho que. Eu sinto muito desconfortável quando eu tenho que pegar o avião, fazer check-in, despachar bagagem. Para mim, isso é muito estressante, dá muita dor de cabeça. Mas da palestra em si para as pessoas, eu gosto muito de verdade, porque é muito importante a gente levar informação sobre o autismo, os meus pais, né? Minha mãe, né? Ela fala, dá informações sobre o autismo. Meu pai conta um pouco da experiência dele como pai, né? E eu conto um pouco sobre mim mesmo, falando um pouco sobre a minha vida de autista. Só que as pessoas, elas às vezes elas se confundem, falam pra gente que eu represento o autismo. Não, eu não represento o autismo, eu represento apenas eu mesmo. Um rapaz com autismo de 21 anos que tem as experiências de vida própria. Só isso. Exatamente isso. Bacana. Nicolas, a Luciane Morandini, da Theo Kids, está aqui perguntando para você se você tem suas dificuldades sensoriais. Tenho, sim. Eu tenho sensibilidade sensorial para me vestir, tenho é, eu também tenho bastante nossa, como é que é o nome? Sensibilidade, eu tenho também sensibilidade para comer também, com comida. Tem coisa que eu não gosto de colocar na boca, eu não gosto de ovo cozido, não gosto também de jiló, beterraba, e entre várias coisas. Eu também tenho muita sensibilidade a toque, não gosto quando me toquem também, quando me cutucam, né? Quando dão cutucadas, eu não gosto de jeito nenhum. A minha mãe também não gosta, ela detesta. Também tenho sensibilidade auditiva, bastante coisa. Eu tenho bastante sensibilidade. E o seu olfato? Meu o quê? O que é Olfato. olfato? O cheiro. Nariz, o cheiro. Obrigado. Nossa, sim, eu sinto cheiro de tudo. Eu sinto bastante cheiro que me incomoda com muita facilidade, por incrível que pareça. Eu não gosto de ovo cozido, porque o ovo. Oi, Tati, tá me ouvindo? Tá Pode me ouvindo, falar, Tati? tô, Ah, tá, obrigado. É porque a conexão tô tava caindo ouvindo, aqui. pode falar. Ah, maravilha. Então, eu tenho muita. É por isso que eu não gosto de ovo cozido, porque além da textura e o sabor serem horríveis, na minha opinião, o odor dele, o cheiro é terrível. Inclusive, ele lembra bastante o cheiro do Rio Tietê, É o daqui de São conjunto. Paulo. Exatamente. O que você fala? Você fala que quando você sente cheiro, você fala, nossa, isso. Você consegue desmembrar. É verdade. A minha mãe está dizendo aqui que eu também tenho habilidade, entre aspas, né, de descrever os cheiros, digamos assim. Às vezes eu sinto o cheiro de uma Eu coisa e percebi, falo cada coisa. Hã? Como eu é que é? percebi. Eu Então. percebi que você tem essa habilidade de descrever os cheiros. Então, porque assim, tipo, eu cheiro alguma coisa, eu sinto o cheiro dessa coisa, aí eu falo uma coisa que pra pessoa não tem nada a ver, só que pra mim faz sentido, né? Às vezes eu falo, nossa, isso tá cheirando a morango podre, isso tá cheirando a batata frita de 2 dias, e assim por diante. De 2 dias é ótimo.
Ô, Nicolas, estão Pois é. perguntando aqui por conta da sua seletividade alimentar. Como é que você convive com a seletividade alimentar? Eu sei que você superou muita coisa. Disso eu sei. Sim, superei bastante. Aham. Conta pra Então, gente aí, na linha do tempo, só para você animar algumas mães aqui que têm filhos crianças, que pode sim. vir aí a estar superando isso. Então, quando eu era pequeno eu tinha bastante seletividade alimentar e, segundo os meus pais, essa foi a pior fase da minha vida. Para eles, isso foi um inferno, realmente, porque eu não aceitava nada, nenhum tipo de comida. Tudo que ia vir na minha boca eu não aceitava de jeito nenhum. Só que com o tempo, né, eu fui aprendendo a degustar coisas diferentes, a experimentar coisas novas. Tem coisas que, tipo, antigamente eu não gostava, que hoje em dia eu amo. Por exemplo, eu não gostava de coxinha. Eu sempre detestei coxinha quando eu era pequeno, por incrível que pareça. Só que aí depois, quando eu fui experimentar de novo, eu comecei a amar, porque eu não gosto de coisas com frango desfiado. Eu nunca gostei de torta de frango, nunca gostei de esfirra de frango. Sempre detestei como é que é o nome daquele negócio? Fricassê. Eu sempre detestei fricassê de frango. Eu não gosto de coisas com frango desfiado. Mas quando eu fui experimentar a coxinha, eu vi que ela era muito macia, crocante, e aí eu passei a ignorar mais o frango desfiado e passei a dar mais atenção aos temperos, né? Do jeito que ele é temperado, e hoje em dia eu como coxinha com bastante prazer, e assim por diante. Inclusive, eu sei que você come também salada. Como salada, como brócolis, como cenoura, bastante coisa, como ervilha também, gosto bastante dessas coisas. Sim, mas e aí, foi difícil para você habituar com isso? Foi Passar bem. daquela. Você repugnava, né? Eu não sei se Uhum. pelo cheiro, pela textura, né? O meu filho, Com o tudo, Theo, com ele tem tudo. problemas com É. textura. Por exemplo, ele nunca colocaria uma gelatina na boca. Pudim, nem pensar. Nem iogurte ele Pra mim gosta. também Tudo não. que tem essa textura mole, ele não gosta. Como que você fez para poder superar isso? Então, pra falar a verdade, até hoje eu não gosto de gelatina, pudim, sempre detestei. Mousse, nunca gostei de mousse, nunca gostei de nenhuma coisa mole na minha boca, porque a textura é horrível. Então, basicamente, é uma coisa que, tipo, engorda à toa, né, na minha cabeça. Mas, eu também tenho essa curiosidade em relação ao seu filho. O seu filho, ele passou a superar mais essas texturas moles, tipo gelatina e pudim, ele gosta hoje em dia? Olha, a única coisa que a gente conseguiu fazer com que ele superasse até agora, assim, dessas coisas mais moles, foi o Hum. sorvete. Por quê? Ah, Porque sorvete é uma delícia. antigamente eu ficava muito triste, porque juntava aquele tanto de menino para tomar sorvete e ele não aceitava. Ele não aceitava de jeito nenhum. Aí o que que a gente fez? A gente começou um processo de dessensibilização. Foram 6 meses de dessensibilização para ele poder aceitar o sorvete pela primeira vez. Todo Ó, que mundo quer que legal, o filho aham. não tome sorvete, né? Porque sorvete faz mal, Sim, sorvete é isso, é aquilo. Só sorvete que o faz meu mal, sonho aham. era ver o Theo superar isso, dele poder tomar ao mesmo tempo algo mole e gelado, que ele não gostava de nada gelado. Então, junto com a terapia ocupacional, a gente conseguiu fazer essa desensibilização e hoje ele é o rei do sorvetão. Ah, que bacana! Quer dizer, em partes, né? Porque se ele tomar muito pode fazer mal. Esse é que é o problema. Porque sorvete é uma delícia, né? Eu Tomou também amo gosto. sorvete. Sim, então. Agora ele tomou Então, gosto. que ótimo. Então, e também tem coisas que eu aprendi, que eu comecei a gostar nessa quarentena, que hoje em dia eu estou começando a comer assim com um pouquinho mais de prazer. Porque, por exemplo, eu não gosto muito de tapioca. Nunca fui muito fã de tapioca, porque a tapioca ela não tem gosto, ela tem uma textura muito estranha, parece que você está mastigando uma borracha.
E só que hoje em dia eu tô comendo, olha só isso. Quase todas as jantas aqui da minha casa eu tô comendo tapioca com queijo alho e com ovo mexido. Ovo mexido. E eu odeio o ovo. E eu tô conseguindo comer porque com a massa de tapioca que já é horrível, né? Porém, com o queijo coalho e o ovo mexido vindo na Ah, boca, já dá um pouco mais de prazer de mastigar e sentir o sabor. Então, já é uma coisa que dá para comer, né? E eu achei isso muito interessante. não, Eu então você achei tá isso tendo muito bacana. sucesso aí. Então estou tendo sucesso. Inclusive, eu vi que tem uma pergunta aqui se eu gosto de coisas crocantes. Sim, eu gosto mais de coisas crocantes do que coisas moles, ensopadas. Sempre gostei muito de batata frita, tanto que a minha comida favorita até hoje é frango à parmegiana com batata frita. Eu amo. Eu sempre gostei muito de massas, gosto de macarrão, gosto de pizza, gosto de lasanha, gosto de nhoque e assim por diante. O seu filho também, inclusive, gosta de massa, coisa crocante? Olha, primeira comida preferida dele, bolacha Oreo. Não tô fazendo propaganda não, gente, é mesmo, é bolacha Oreo. Segunda comida preferida é sorvete de chocolate. Terceira Hum. é leite, leite com Toddy, né? E por aí vai. Na hora do almoço, o que que ele come? Arroz, feijão, carne e legumes, se tiver tudo cozido e cortado pequenininho. Se eu fizer assim e misturar a comida, ele come tudo, mas se eu deixar separado, ele não come. Engraçado isso, né? Então, o que que eu Ah, faço? A engraçado gente isso. faz, a gente faz a seleta de legumes e mistura na comida. Como ele gosta muito de feijão, inclusive é engraçado, Nicolas, que quando a gente vai viajar, a gente passa um Sim. perrengue que você não tem noção. Por quê? O Theo, ele precisa de feijão na comida. E não é todo lugar que a gente vai que tem feijão. É, isso é que é Então, o problema, né? às vezes a gente faz aquela viagem de final de ano que a gente quer visitar algum lugar, né? Aí a É. gente sabe que aquele restaurante que a gente está louco para conhecer, lá na culinária deles, não tem feijão. Então a gente tem que ir para um restaurante antes que tenha feijão, para ele comer o arroz com feijão, carne e legumes dele, para depois a gente poder ir no restaurante que a gente queria. Porque lá no outro, a única coisa que ele vai comer é a batata frita. E a Luciane Ah, Morandini está aqui para não deixar eu mentir, ó. nossa. Nossa, mas batata frita É é a tudo de batata bom, é uma frita. delícia. Nossa. Mas faz mal, né? Quem Esse não é que é o gosta, problema. né? Esse que tem o Mas porém, quem não né? gosta, né? Mas quem Ô, não Nicolas, gosta, estão né? te perguntando ali. Estão te Hum. perguntando ali a respeito da pandemia, Nicolas. O que que passa pela sua cabeça durante quando você está sentado diante da televisão e aparece tanta notícia ruim, o fato da gente ter que ficar nesse distanciamento social. O que que você pensa disso? Manda um abraço pro Aldinho. Olha, como é que é? Manda um abraço pro Edinho, que é o Edinho, filho da Edson de Ah, Cunha. tá. Eu queria mandar um abraço pro Edinho, que ele que fez essa pergunta, inclusive, como que tá indo pra pandemia, tá bom? Então, em relação a essa pandemia e o que está acontecendo com todas essas notícias ruins, eu tô realmente feliz em partes, mas eu também tô triste. Feliz porque eu não tô precisando, a gente não está precisando viajar, porque eu nunca fui fã de viajar, né? Nunca gostei, mas eu gosto de dar palestra. Esse é que é o problema, isso que também faz triste. E também, né, tem muita notícia ruim aí que está acontecendo. Não foi só o coronavírus, agora tem essa nuvem de gafanhotos, tem esses ciclones no sul, tá um caos. E tem aquelas piadas, né? Quem tá jogando Jumanji, por favor, acaba logo esse jogo, né? Esse é que é o problema. Mas, enfim, em relação a todas essas Ai, notícias, realmente é um assunto sério e é um assunto que, tipo, me entristece de verdade com toda essa crise que a gente está passando. Mas, em parte, se ficar em casa, protegido, ficar com essas notícias, se informando, né? Tá bacana. Inclusive, eu e a minha mãe, a gente escreveu livros novos, eu escrevi o meu livro novo.
e assim por diante. A gente está tendo que se reinventar agora. Só isso. Então agora é produção, um livro atrás do outro, né? E cada um melhor que o outro, porque eu já li todos os livros de vocês, né? E é de uma Muito qualidade obrigado. muito grande. E tem uma delicadeza, não é simplesmente um livro. Não é simplesmente um livro do Nicolas. Tem uma delicadeza, tem uma sensibilidade aqui dentro. E principalmente para nós que somos Obrigado. ligados às pessoas com deficiência, que somos pessoas com deficiência, né? Eu acho que a gente também tem essa sensibilidade de poder sentir aquilo que você quer passar para gente, né, Nicolas? Sim. Olha só, uma outra pergunta aqui, olha. A Aline está perguntando o seguinte: e suas habilidades motoras, Nicolas? Você, ao longo da vida, teve grandes dificuldades motoras? O meu não gosta de usar faca para cortar. Notei que é difícil para ele usar garfo e faca ao mesmo tempo. E para você, Nicolas? Então, como é que está a coordenação motora? Então, a coordenação motora, ela está melhorando cada dia mais, por incrível que pareça, durante essa quarentena, né? Eu estou tendo mais tempo de fazer treinamentos com elas, né? E, inclusive, o meu amigo André, que está fazendo aulas comigo, que ele está me dando um pouco dessas aulas de coordenação motora, ele está me ajudando muito. Ele me deu uma atividade esses dias, só para vocês verem, ele me deu uma atividade, um desafio, né? Para eu ficar a semana inteira, assim, metade da semana mais ou menos, usando só as coisas com a mão esquerda. Eu só podia usar a mão esquerda para melhorar um pouco a habilidade canhota, né, entre aspas. Porque só ficar com o braço direito, usar só com a mão direita, como é que fala? Não vai dar tanta inteligência, digamos assim, para esse lado do corpo, né? E aí depois as utilidades que também precisam ser usadas com esse lado vão ficar basicamente inúteis, e isso é ruim, né? E aí depois ele me passou esse desafio e me ajudou muito. E tem coisas que eu estou fazendo com a mão esquerda e coisas que eu estou fazendo com a mão direita. E assim por diante. E também tem várias outras coisas. Também eu melhorei o meu jeito de desenhar um pouco, porque eu sou um péssimo desenhista. Melhorei também a minha coordenação motora para fazer exercícios também. Entre várias outras coisas. É isso. Olha só, eu ia te fazer uma pergunta sobre comunicação, né? E aí, a Imone Marinho já se anteveu aqui. A pergunta é a seguinte: você teve dificuldade com a comunicação funcional? Na sua infância, você teve dificuldade em se expressar com as palavras? Tipo, contar o que aconteceu na escola ou em um passeio? Sim, eu tive bastante isso. Sim, tanto que a minha mãe, a primeira vez toda vez quando eu entrava na minha casa, né, quando eu chegava da escola, né, a primeira coisa que ela me fazia era perguntar como é que foi o dia. Aí depois eu falava, foi um dia legal e pronto. E aí depois ela foi me treinando cada vez mais em relação a isso, né. Ela foi me perguntando, ela ficava falando, não, filho, mas você tem que explicar com detalhes o que aconteceu ali, o que aconteceu aqui e assim por diante. E aí depois eu tive um pouco mais de facilidade, mas ainda tenho mais dificuldade em relação a isso, para falar a verdade. Mas bem menos do que se comparar com antigamente. Teve algum momento na sua vida, Nicolas, lá na infância, em que você não falava? Ou você sempre falou? Não, teve um momento na minha infância que eu não falava de jeito nenhum, mas eu escutava as pessoas, é que eu não me comunicava com elas, eu não gostava de me comunicar, não fazia questão. Só que depois de vários estímulos, né, que os meus pais eles me fizeram comigo, eles me faziam atividades práticas e teóricas, mas as teóricas eram bem simples, né, e as práticas também eram simples, mas um pouco mais desafiadoras, digamos assim. E aí depois eles conseguiram melhorar bastante coisa em relação a mim. E hoje em dia eu estou tendo um pouco mais de facilidade, né, para me comunicar com as pessoas, se comparar com antigamente, né? Sim. Você lembra mais ou menos qual foi a idade, Nicolas, que você começou a verbalizar, que você começou a conversar? Não lembro. Mas se eu não me engano, eu acho que foi com
ah, Começou- eu comecei a falar com 3 anos, Você parou já aos 3 anos e 8 meses. Você Ah. falava bem pouquinho. mas que idade que eu comecei a Você falar? começou, tinha uns 1 ano e meio, 2 anos, você falava papá, mamãe. Ah, tá, obrigado. Eu comecei a falar com 1 ano e meio e 2 anos, eu nunca sei essa parte, minha mãe que tem que me lembrar, porque eu não vou lembrar, mas muito pouco. Mas eu comecei a conversar mesmo, a me comunicar a partir dos 12 anos. Foi bastante tempo. Você parou com 3 anos e 8 meses, fala. Você parou. Aí eu parei com 3 anos e 8 meses Voltou com 5 anos e meio. e voltei com 5 anos e meio, pouquinho, bem pouquinho, é isso foi aí. pecolaria. É isso aí, depois foi tudo Ah. popularia. Isso aí. Isso vai. Mas você sabe que isso vai animando a gente, né? Aham, O sim, Theo, ele sei. nunca chegou para conversar com a gente. Ele Nunca? responde aquilo. Não, ele responde aquilo que a gente pergunta, né? E, por exemplo, ele fica o dia inteiro assim para mim. Antes, mamãe trabalhar, depois Theo computador. É o dia inteiro Ah, assim. Antes, mamãe trabalhar, depois Theo computador. Ele se fala Então, em assim, terceira pessoa algumas vezes. sim, sim. E assim, Entendi. ele nunca teve aquele negócio de chegar em mim, olhar para mim com a intenção de conversar. Ele sempre Entendi. chega em mim com a intenção de pedir alguma coisa, né? Que o que reforça ele a ir conversar comigo é quando ele quer alguma coisa. Então, quando ele vem, eu já sei que ele quer algo, né? Entendi. Mas assim, espontaneamente ainda não aconteceu. Uhum. Então, o jeito que você falou em relação a ele tá bem melhor do que eu nessa idade, porque pelo menos ele tá falando, ele explica, apesar de ele se falar em terceira pessoa, ele explica com mais detalhes o que ele vai fazer, se comparar comigo na infância, porque eu não falava nada, né? Eu apenas puxava os meus pais para dizer, para dar o sinal para eles do que eu queria. E aí depois a minha mãe, ela foi me estimulando em relação a isso. Não, mas fala pra mim, o que você quer? E aí depois eu falava, eu quero água. E aí depois ela me levava até o filtro de água e assim por diante. Mas A o gente seu faz filho, isso também. pois é, mas o seu filho, ele tem, além de ele falar o que ele vai fazer, ele também tem ecolalias? Tem, muita ecolalia, estereotipia vocal, né? Hoje mesmo de manhã, que ele acorda bem cedo, né? Eu costumo falar que é o galinho Theo, né? 5 horas da manhã ele já tá animadão, né? Nossa Senhora. Hoje de madrugada eu acordei com ele falando o alfabeto da Turma da Mônica. O alfabeto da ficava turma da Mônica. Alfabeto da Turma da Mônica. A, e falava Aninha. B, e falava o nome da turminha da Mônica com B, né? E eu, gente do céu, eu tô tendo um pesadelo com a Mônica, só pode, né? Que eu olho, tá o Theo lá em cima de mim, falando lá, a hora que eu vi, já tava no Zé Vampiro, né? Pois E aí ele, como é hiperfoco dele, né? E ele fica o dia inteiro falando isso, né? É assim, na hora que ele cansa desse, ele pula para outro, mas é o tempo todo assim, útil. Aí hoje ele tava de vez em quando ele prega umas peças na gente. Hoje ele inventou de cantar. É muito raro ele cantar, né? Mas hoje ele estava cantando. Ele inventa um som na mente dele e começa a cantar. Assim, sem palavras, né? E começa a cantar, né? Aí eu fui lá para a porta do quarto dele, ele estava sentadinho na mesa dele desenhando. E ele cantava. Não, a coisa mais bonitinha. Muito bonitinha, né? Aí eu deixo ele cantando, né? Eu fico encantada com ele cantando. E você, como é que é esse, né? E você leva um jeitinho aí pro lado da música? O máximo que eu faço é colocar fone de ouvido e escutar música mesmo. E aí depois eu cantar junto com a música e tendo aquela sensação de que você está cantando bem, sendo que você não está cantando porcaria nenhuma. Está cantando mal pra caramba. Mas é isso. Obrigado. Minha mãe tá falando aqui que tá até quase que eu canto caminhando bem. aqui. Pois é. Tá quase caminhando O máximo aqui que pro eu final. faço é tipo escutar a música, colocar o fone, escutar a música, depois ficar cantando. And the blue sky mine cup. Aí eu tiro o fone. É Cássio!
voz totalmente desafinada e assim por diante. Mas, Estão te enfim. perguntando aqui quais são as suas principais habilidades hoje. Nicolas, quais são suas principais habilidades? Bom, principais habilidades eu tenho pouquíssimas, né? Não são todas as. Eu não sou assim, digamos assim, um exemplo de talentos, né? Mas eu gosto bastante de fotografar, gosto muito de. ah, eu gosto muito de jogar pôquer, eu gosto muito de também estudar bastante táticas em relação ao pôquer, eu estou aprendendo hoje em dia bastante. Eu escrevo livros, mas muito pouco, né? Porque para criar a história assim e tal, fazer o universo em si, depois interpretar com detalhes, não é uma coisa muito fácil, na verdade não é nada fácil, né? Mas, mas habilidades principais assim, eu não tenho tantas assim, de verdade. Não, eu acho que você deve Não, ter sim. tenho. Você que está sendo uma besta. Olha só, Não sei. Nicolas, a Luciane Morandini, da Theo Kids, e o Álvaro Oiano estão perguntando para você se você tem estereotipia. Tenho estereotipia até hoje, desde pequeno. Eu Só já que se vi comparar você com hoje, fazendo estereotipia. sim, você já viu, né? Então, só que se comparar com hoje em dia tá um pouquinho mais fraco se comparar com antigamente, porque antigamente era bem mais pesado, né? Só que hoje em dia o que eu mais faço é estereotipia mais com as mãos mesmo. Não sei se você tá reparando aqui, que eu tenho mania de dobrar os dedos às vezes, tenho mania de ficar fazendo cada coisa diferente assim com os dedos e assim por diante. É o máximo de estereotipia que eu faço assim hoje em dia. E quando eu estou muito estressado com alguma coisa, muito ansioso, o máximo de estereotipia que eu faço é tipo arranjar um espaço, né, um espaço maior e mais confortável para eu poder correr bastante para lá e para cá, sem pular, né? Porque eu já pulei já com estereotipia e eu já torci o pé 2 vezes já, inclusive. Nossa, Já quebrei, né, no caso, quebrei o pulava pé com 2 vezes. vontade, né? Ô, Então, Nicolas, pois é. vamos fazer uma brincadeira aqui? É o seguinte, Vamos! Qual, o que, que você eu vou sugere? falar 10 palavras. Eu vou falar 10 palavras. À Beleza. medida que eu for falando palavra em palavra, você me responde com alguma outra palavra ou uma frase. Por exemplo, se eu Ah, tá. falar assim, certo? Eu falo uma palavra e você me responde. Sim. Me dá um exemplo, só para ver se é isso mesmo que eu Se tô eu pensando, disser por favor. flor, aí você pode Perfume. falar o nome de uma flor ou o que você acha de uma flor. Entendeu? Ah, então tá bom. Beleza, então Vamos vamos lá? lá, ok. Então Tá, vamos lá, Nicolas Brito, caminhando para o final, brincadeirinha das 10 palavras. Primeiro, beleza. cidade, Caos. viagem, Estresse. o melhor passeio, Melhor passeio? Supermercado. ótimo, Supermercado, obrigado. perfume, Oi, desculpa? perfume, Ah, tá. Hum, odor. comida, Pizza. hum, beijo, Prazeroso. hobby, Fotografia. família, Paz. livro. Ivana e a cura para o preconceito. Ah, eu também gostei muito. E por Obrigado. último, última palavra, Nicolas Brito. Manda. Mulheres. Mulheres. Mulheres? Hum?
Vale soprar não, Anitta. Mulheres. Não, ela não me falou, não. Acho que essenciais. Ah, aí sim. Nicolas, seu lindo, a gente está no final agora. E eu queria que hoje você mandasse um recado final, não somente para todo mundo que está aqui com a gente agora, que vai assistir a gente, a maioria das pessoas assistem a gente é depois, mas eu queria que você mandasse um recado para os autistas. O que você teria de mandar? Que mundo é esse que você queria para os autistas? Qual que é o recado que você daria para os autistas agora? Tá bom. Então, eu gostaria muito de falar para as pessoas com autismo que ah, cada um tem o seu jeito de ser, né? E que cada autista é único e para que as pessoas com autismo que ficam bastante estressados às vezes com a vida, quando tem passa por dificuldade, não precisam se preocupar, pois, como diz a minha mãe, tudo só é 100% possível se você tentar 100%. É isso. Nicolas, muito obrigada. Um Muito beijo obrigado. grande para você e eu Um espero beijo que grande para a você. gente possa se ver em breve, né? Que já faz tempo que a gente não se vê, já deve ter um ano já que a gente não se vê, né? Um ano. Pois é, um Acho ano que, que a gente não se vê. acho que tem um ano que a gente não se vê. Sim, Então, muito obrigada. É sempre muito prazeroso poder falar com você. É sempre muito muito gostoso obrigado. poder conversar com uma pessoa que a gente sente ali que está envolvida, né? Muito Muito obrigada, obrigado. tá? Um beijo grande e até a Obrigado. próxima. Beijo para Estamos você, aqui, sua linda. Até a próxima, viu? Tchau. Tchau, gente. estamos aqui às ordens. Gente, o Nicolas é um fofo, não é? Ele é muito fofo. Para quem chegou atrasado, essa live vai ficar gravada aqui no IGTV e depois a gente vai subir para o YouTube, tá bom? E agora eu vou desligar aqui, vou tomar uma aguinha e volto para a gente conversar com ninguém mais que Anita Brito, a mãe do Nicolas Brito. Doutora Anita Brito, que virou uma estudiosa, né, em neurociência pela USP, e a gente vai falar de genética. Será que a genética fala alguma coisa sobre o autismo? Ou outra deficiência, ou alguma doença, alguma coisa nesse sentido? Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho? Daqui 5 minutinhos a gente volta, tá bom? Um beijo, gente. Tchau, tchau.